Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento o professor Francisco Piegas. Aliás, já nos encontramos variedíssimas vezes, noutras circunstâncias, sempre em função das funções, quer na Comissão Técnica Independente, quer agora, mais tarde, no Observatório, portanto, que vamos acompanhando sempre o seu trabalho e do Observatório no seu conjunto com muita atenção, e inclusive encontrámos-nos no Pinhal Interior logo após a eclosão dos incêndios, numa das visitas que nós fizemos no âmbito da Comissão de Ambiente e da Agricultura ou do Grupo de Trabalho dos Incêndios, de acompanhamento da problemática dos incêndios, já não tenho muita certeza, mas já nos encontramos, quer no terreno, quer localmente. E permita-me, professor, e compreenderá também uma parte que vou fazer inicial, que eu acho que é muito importante que tenhamos a nota e a noção que esta comissão de inquérito, para nós, também é uma homenagem às vítimas e a toda aquela população martirizada, porque consideramos que é fundamental que se faça justiça, quer àqueles que perderam a vida, quer àqueles que viram os seus projetos de vida destruídos, pela garantia que se fez aquilo que era o melhor por eles e que se aplicou aquela que foi a ajuda dos portugueses, quer vindo do território nacional, quer vindo da nossa diáspora, que é muito importante, aliás, naqueles territórios, é uma força fundamental do apoio e de resiliência daqueles territórios e, portanto, toda esta gente merece transparência na aplicação daquilo que foi os seus fundos, os seus dinheiros, o seu esforço, como já nos foi dito aqui, todo o dinheiro dos impostos é público, mas o dos donativos é mesmo sagrado. E, portanto, isto é muito importante. Também queria deixar-lhe esta nota, porque toda esta gente foram heróis naquele momento. Eu estive lá, professor, e, portanto, eu sei a tragédia que viveram, o quanto tiveram de ser heróis para sobreviver, quer em termos literais, sobreviver para preservar a sua vida, quer sobreviver àquela tragédia, àquela contagem de mortes, que é um dia que eu nunca esquecerei na minha vida. Eu costumo dizer a quem me conhece, tenho colado na pele, porque nunca me vai esquecer, pelo horror que foi. Mas também não é isso, estamos aqui a discutir, e esta é uma forma de homenagear também estas vítimas, é não permitir que em momento algum se possa dizer sequer que aquele povo não era um povo sério, porque aquele povo é um povo sério e que merece esta homenagem. E é homenageado e prestamos-lhe devido respeito quando nós conseguirmos clarificar aquilo que aconteceu para que uma pessoa que não cumpriu, um fundo que não foi bem aplicado, não permita que haja uma mancha sobre toda uma população, que ela não merece isto. E eu peço desculpa por estes 2 minutos que comecei antes, mas de facto tinha que deixar esta nota, porque eu acho que não a deixarmos é um desrespeito com o povo e até com a própria Assembleia, que tem esta obrigação para quem nos está a ouvir fora daqui desta sala, também para eles. Dito isto, professor, que achava importantíssimo, falou-nos aqui de algumas coisas. Eu vou tentar, dentro do possível, e tenho que lhe confessar que o PSD também tem alguma dificuldade de perceber qual é a área específica de atuação do Observatório Técnico Independente dentro do objeto desta comissão, mas consideramos que devemos fazer várias abrangências para conseguir, por vezes, chegar a conclusões. Não é preciso sempre perguntas diretas. E também consideramos que não podemos só fazer perguntas para relatório. Nós também temos de pensar nas pessoas que estão a ver e que sentem que precisam de justiça e de respostas. E acho que é nesse sentido que eu vou tentar conduzir esta minha audição com o professor. O professor disse aqui 2 ou 3 coisas que eu acho muito importantes. Falou que após uma tragédia daquelas dimensões, que é necessário que as entidades públicas tenham 2 vetores de atuação. Um vetor inicial, que é os princípios de reconstrução pós-incêndio, que tem a ver com o alojamento imediato de pessoas e encontrar de soluções imediatas, de resposta imediata. E essas têm que ser a prioridade absoluta. E depois, por outro lado, temos aquelas que devem ser o território que queremos e para onde queremos ir, para encarar este território em termos de mais médio prazo. E o que eu lhe perguntava, professor, do que andou naquele terreno, porque andou muito, juntamente com toda a equipa que o acompanhou, mas hoje, como está aqui em representação, dirijo-me a si, que me pode responder pela própria experiência, pelo coletivo, daquela que foi a vivência, o levantamento feito pela Comissão Técnica e mais tarde pelo Observatório Técnico. O que aconteceu foi precisamente as respostas imediatas, as prioridades foram bem definidas ou acabaram por verificar no terreno que os fundos, quando foram aplicados,
não foram sempre naquelas que eram as prioridades bem definidas daquilo que lhe foi possível auscultar. Por favor, para responder, Sr. Professor. Pois, eu, como disse, nós, digamos, a percepção que podemos ter foi uma percepção mais individual e menos coletiva. Como todos, a partir do momento em que houve indicação de que havia problemas na alocação de fundos, fomos acompanhando essa descrição, mas acompanho completamente o raciocínio no sentido de dizer os fundos, sejam do Estado, sejam comunitários, mas também e particularmente os fundos de doação de privados, têm que ser respeitadíssimos e, portanto, têm que ser muito bem justificados, muito bem trabalhados e tem que haver um escrutínio público sobre eles. Portanto, aí não tenho dúvida nenhuma. Agora, digamos, no concreto, se havia dificuldades naqueles apoios que foram melhor ou pior utilizados, nós não tivemos, de facto, trabalho específico sobre essa matéria e tenho dificuldade, de facto, em ter uma posição firme nessa matéria, para além daquilo que é conhecido publicamente. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra. No entanto, tendo em conta e respeitando naturalmente, até tendo a sensibilidade que me iria dar uma resposta desse género, eu queria lhe deixar uma nota, professor, que eu acho que é importante. Nós aqui não somos um órgão de polícia criminal, estamos aqui a fazer aplicações de fundos, priorização e transparência. Nós não somos um órgão de polícia criminal e os crimes serão averiguados aqui quando muito, se houver notícia ou que nos pareça que possa revestir, faremos encaminhando para o Ministério Público. Mas perguntando isto, queria também recentrar novamente numa outra matéria que já tem a ver com o âmbito de atuação do OTI, pelo menos dentro daquelas que são as vossas áreas de competência. Como sabe, dos fundos que chegaram na altura no pós-incêndio para a reconstrução, até porque nós temos que ter em conta que esta Comissão de Inquérito abrange todo o tipo de fundos e todo o tipo de intervenção na reconstrução das casas. Portanto, e quero deixar já este âmbito para que não haja dúvida quanto a isso. O que eu lhe pergunto, quando, nomeadamente, houve o acionamento do Fundo de Solidariedade da União Europeia, como sabe, no valor de cerca de 50 milhões, e pergunto-lhe, professor, naquela que é o seu entendimento e daquilo que foram estando, e aí sim, já dentro daquelas que são as atuações específicas da sua área, se lhe parece que a utilização de cerca de 26 milhões de euros que terão sido para veículos e reforço de material de combate a incêndios, se lhe parece que esta era a utilização mais adequada para estes fundos, Fundo de Solidariedade da União Europeia? Para responder, Sr. Professor, faz favor. Aqui assim, digamos, não iria responder enquanto observatório ou enquanto comissão técnica, mas, digamos, na minha percepção mais pessoal. O problema, e eu assisti um pouco àquilo que aconteceu depois dos incêndios de 2003, 2005 e o acionamento também dos fundos de solidariedade da União Europeia nessa matéria. E havia uma regra clara que era esses fundos deviam ser utilizados digamos, em equipamentos públicos e não em equipamentos privados. E isso fez com que, na altura, houvesse uma espécie de, em 2005 eu assisti a isso, uma espécie de quase contratualização entre o público e o privado, no sentido de os apoios que as câmaras poderiam dar eram apoios das câmaras, mas o Fundo de Solidariedade era canalizado para infraestruturas públicas e não para infraestruturas privadas. E, portanto, enfim, o orçamento que não era gasto e que já estava previsto muitas vezes do orçamento público era, de algum modo, substituído ou não era utilizado e dava uma folga financeira para que as câmaras pudessem utilizar esses financiamentos privados. E, portanto, eu não estando dentro das negociações, depreendi
que muita desta utilização do Fundo de Solidariedade tivesse a ver com limitações da utilização do Fundo de Solidariedade por restrições da própria natureza do fundo. Não estou seguro desta matéria, mas assim sendo, poderá ter sentido utilizar os fundos de solidariedade para algum reforço de equipamentos ou dispositivos que as próprias câmaras já, digamos, tivessem predispostas a fazer e que isso libertasse alguma folga financeira para que os apoios pudessem ser mais apoios de Estado. Não faço ideia se foi assim, se não, mas, portanto, foi a minha leitura, mas é uma leitura muito pessoal e, portanto, não estou seguro daquilo que estou a dizer. Muito obrigado. Sr. Deputado Emílio Cerqueira, faz favor. Já agora, também no uso dessa experiência, indo um bocadinho mais à frente, tivemos conhecimento que foi também usado o dinheiro do Fundo de Solidariedade para pagar meios aéreos extra de combate a fogos. Parece-lhe que isto era o espírito da utilização do Fundo de Solidariedade Europeu para quando foi para ajuda à reconstrução, mas no pós-incêndio do Pinhal Interior dos grandes incêndios de 2017, professor? Para responder, por favor. Pois, mais uma vez, enfim, esse apoio, digamos, o Fundo de Solidariedade tem um objetivo claro, que era repor a situação anterior e, portanto, todas as outras não fazem, digamos, não são diretamente associadas ao objetivo, mas podem, de facto, libertar recursos que possam depois ser canalizados para esse segundo objetivo. Portanto, é de algum modo uma espécie de vasos comunicantes que podem ser utilizados para responder a uma situação, embora esteja de acordo que, de facto, o objetivo inicial não seria com certeza esse. Não. Muito obrigado, Sra. Deputada, para prosseguir. Obrigada, professor. Também há aqui mais uma ou duas questões que eu gostava de lhe colocar, aliás, no seguimento daquilo que acabou de dizer, porque a nós parece-nos claramente que o Fundo de Solidariedade da União Europeia destinou-se, sim, em primeira análise, à reconstituição, quer de potenciais produtivos, destruídos por elementos abióticos ou abióticos, que, aliás, aproveito para lhe perguntar se esse trabalho foi feito e até que ponto é que essa reposição dos potenciais foi feito ou priorizou-se outro tipo de utilização dos dinheiros que não aquele que à partida para que estão destinadas estas verbas. Portanto, o levantamento do terreno, acha que isso já foi feito, que estes dinheiros já eram dinheiros que não eram necessários para reposições de potencial produtivo, ou as prioridades não foram aquelas que no entendimento enquanto especialista deviam ter sido as realizadas e colocadas no terreno? Faz favor, Sr. Professor. Eu, como disse, a Comissão Técnica Independente não acompanhou depois a utilização do Fundo de Solidariedade em relação a esses primeiros incêndios. Portanto, aquilo que eu continuo a pensar é que talvez a racionalidade da utilização dos fundos do Fundo de Solidariedade tivesse sido feita nesta perspectiva de serem, digamos, vasos comunicantes também com fundos nacionais e que pudesse, de algum modo, isso legitimar uma perspectiva de utilização que não era inicialmente prevista. Eu recordo-me, por exemplo, que em 2005, ainda depois na sequência de 2013, e já no âmbito académico, que nós fizemos uma análise no Instituto Superior de Agronomia sobre a diferença entre as casas que foram afetadas pelos incêndios e as casas que não foram afetadas pelos incêndios em determinadas zonas do país. Fizemos uma análise estatística comparativa de quais eram as características que diferenciavam as casas que tinham sido destruídas das outras. E uma das características mais diferenciadoras
era se elas tinham ou não número de porta. Isto é, muitas das casas que foram destruídas e que estavam registadas eram casas que nem sequer estavam legalizadas. E, portanto, isto já, digamos, não foi âmbito do CTI, foi um estudo académico, mas dá indicação de que, de facto, muitas das infraestruturas poderão se calhar não tinham condições de ser oficialmente utilizadas e, portanto, há aqui assim problemas que são graves, que precisam de apoios rápidos e, de facto, muitas vezes as regras dos fundos do Fundo de Solidariedade poderão também não ser as mais adequadas para responder rapidamente a estas matérias. Mas, digamos, é uma área em que eu não me sinto completamente à vontade, porque também não tenho o conhecimento profundo da matéria. Para terminar, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Será mesmo para terminar, professor, para além de, desde já lhe agradecer a vinda aqui, há uma pergunta que será a última, e também transvergindo muito daquilo que foi o objeto, mas esta audição ficou muito marcada por isso, eu queria perguntar-lhe, atentas às notícias destes dias, nós aprendemos alguma coisa realmente com a tragédia de 2017? Muito obrigado, Sr. Professor, para responder. Pois, eu julgo que aprendemos muita coisa, as entidades públicas, os cidadãos em geral, a preocupação, a memória de 2017 está ainda presente e felizmente, e os comportamentos vão se alterando. Tem havido sucessivamente, e já era uma tendência que vinha do anterior, vinha sendo registada, é uma diminuição do número de ocorrências. Portanto, eu julgo que essa diminuição do número de ocorrências, também a partir de 2007, também é significativa do ponto de vista da percepção geral e da alteração de comportamentos da população em geral. Portanto, eu acho que aprendemos. Houve passos que foram significativos no sentido da proteção das casas portanto, aí houve também elementos significativos na alteração da paisagem, na alteração do combate, do dispositivo de combate, no sentido, sobretudo, da solidificação das estruturas que a Proteção Civil tem tem à sua disposição, sobretudo esta Força Especial de Proteção Civil, que continua em situação de precariedade. Eu julgo que há aqui lições que nós aprendemos, mas que se calhar não chegámos ao fim e apesar de aprender a lição, não pusemos em prática as lições aprendidas completamente.